Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste. Eu sou o criador desse nosso canal aqui no YouTube e autor de 71 livros na área de informática. Também sou criador do site juliobatiste.com.br, a sua sala de aula na internet desde maio do ano 2000. Lá você encontra muito material gratuito e também uma loja virtual com livros, cursos online, videoaulas e e-books. Estou começando uma nova série de videoaulas que é um curso grátis de Windows Server e Active Directory. Serão 414 videoaulas que eu coloco aqui no YouTube. Embora pareça muita coisa, estas 414 videoaulas representam somente 10% do conteúdo que tem na nossa universidade do Windows Server e do Active Directory. Esta sim é a formação completa, onde tem aulas desde o 2012 até o 2019. Então estas 14 videoaulas de demonstração fazem parte, são aulas de um curso maior que é a Universidade do Windows Server e do AD. Todas as informações sobre a Universidade do Windows Server e do AD neste endereço que está na tela. Então vamos lá, vamos para a nossa lição do nosso curso grátis de Windows Server 2016 e Active Directory. Um excelente estudo a todos. Bem-vindo à última aula do módulo 5. Nessa aula eu vou abordar uma conclusão de tudo que você estudou durante este módulo. Então, nesse módulo, a gente aprendeu bastante coisa relacionada ao Active Directory, em que eu abordei aqui os principais tópicos nos quais você aprendeu durante todo esse módulo. Então, a primeira coisa que eu abordei nesse módulo foi o conceito de diretório. Então, esse conceito de diretório, eu disse lá naquela aula que o conceito nada mais é do que um banco de dados que contém informações sobre objetos. Então, eu mostrei nessa aula que no caso era o conceito de diretório, que é esse banco de dados que contém informações sobre objetos, que podem ser usuários, computadores e por aí vai. E mostrei qual é a dificuldade que existe quando em uma empresa existem vários diretórios que não tem uma autenticação centralizada. Então, eu mostrei um exemplo, nesse caso o usuário acessando o computador, em que ele coloca lá um usuário e senha, então ele acessa a conta de um e-mail, que ele coloca outro usuário e senha, acessa uma pasta que está na rede, coloca outro usuário e senha para se autenticar e acessar a pasta. Às vezes precisa de acessar uma impressora, precisa se autenticar, coloca um usuário e senha. E a dificuldade que existe quando existem muitos diretórios e muitos usuários e senhas, fazendo com que o usuário às vezes esqueça da senha de determinado recurso que ele quer acessar, e aí fica uma confusão para a equipe de TI. Então eu mostrei o conceito do diretório, que é esse banco que contém informações sobre uma conta de usuário, ou então o computador e por aí vai, e mostrei que o Active Directory, ele veio o quê? Para solucionar esse problema, que nele, a partir da versão Windows Server 2000 do Windows 7, nele vem o quê? O conceito de diretório, propondo que o Active Directory seja o único diretório da rede, fazendo toda a autenticação das contas do usuário. Então, o usuário, ao acessar o computador, vai colocar lá o seu usuário e senha, que foi definida para ele, e aí, ao colocar o usuário e senha, ele consegue, então, ter acesso a todos os recursos que estão disponíveis no domínio com apenas um único logon. Então, depois disso, eu mostrei a estrutura lógica e física do AD, que a estrutura lógica do AD ela é composta pelos objetos, né? Conta de computador, conta de usuário, unidades organizacionais, domínio, árvore de domínio, floresta, e mostrei que na estrutura física do AD existe os controladores de domínio e existem os sites, em que o controlador de domínio é o servidor que contém o sistema operacional onde o server instalado, promovido a controlador de domínio, e nesse caso contendo a função do Active Directory. E mostrei que também na parte física existe o conceito de sites, né, que é o que representa a estrutura física da rede. Também mostrei o que são níveis funcionais, que é aquele configuração que tu define quando está promovendo um servidor a controlador de domínio, né, que tu vai definir ali qual é o tipo de nível funcional que tu vai ter voltado a servidores. Então, ou seja, quais são as versões de sistemas operacionais voltadas a servidores que você vai ter e quais são os níveis funcionais dessas versões que você vai usar. Então, por exemplo, quando você está instalando o Windows Server 2016 e você não tem nenhum servidor com a versão que antecede o Windows Server 2016, trabalhando, né, em alguma função específica, você então define ali, se quiser, como sendo o nível funcional da tua rede, seja de domínio ou floresta, onde eu serve em 2016, dizendo o quê? Que na minha rede, ou seja, os meus controladores de domínio,
eu só vou trabalhar com funções voltadas a servidor do Windows Server 2016 para cima. Então também a gente aprendeu sobre tipos de objetos. Nesse caso eu mostrei o que é uma conta de computador, o que é uma conta de usuário, mostrei o que são unidades organizacionais, mostrei o que são grupos no Active Directory, e a gente aprendeu também sobre relações de confiança. Que é relação de confiança, você viu que é o quê? Que é permitir que um usuário que esteja no domínio B acesse os recursos dos usuários que estão no domínio A. Então você faz essas relações de confiança a nível de domínio, né? Fazendo uma árvore de domínio, como também faz uma relação de confiança entre florestas. Mostrei também o que são servidores de catálogo global, que eles entram ali nesse conceito de relações de confiança. Nesse caso você pode então configurar um servidor de catálogo global em um domínio A, que nesse domínio A ele tem relações de confiança com o domínio B, C e D, e esse servidor de catálogo global ele vai conter uma cópia de leitura da base de dados do Active Directory desses outros domínios, e vai ter uma cópia da base do Active Directory total do domínio no qual ele pertence. Então você usa muitos servidores de catálogo global para quê? Para permitir uma pesquisa mais rápida a objetos de outro domínio, no qual o servidor catálogo global está configurado, né? Então, por exemplo, eu configuro um domínio A, põe lá um servidor de catálogo global desse domínio A, em que ele vai ter uma cópia de base de dados dos objetos do domínio B, C e D, e ao invés de quando eu ter que consultar um objeto lá do domínio B e lá no controlador de domínio, eu faço isso através do servidor de catálogo global que está no meu domínio A, já que ele tem uma cópia de leitura dos objetos dos outros domínios, no qual fazem relação de confiança com o domínio no qual o servidor de catálogo global pertence. E a gente aprendeu também sobre o conceito de sites, né? Que sites eles são usados basicamente para melhorar a replicação de controladores de domínio que existem em locais separados, né? Então eu espero que vocês tenham gostado de tudo que você aprendeu nesse módulo, e já no próximo módulo a gente já vai entrar mais na parte prática do Active Directory, em que a gente vai então aprender como é que promove um servidor a controlador de domínio e também a fazer diversas outras configurações. Um forte abraço e até a próxima. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até o final. Espero que essa lição possa ter ajudado, ter trazido algo de novo para você. E lembro que essas 414 videoaulas do curso gratuito de Windows Server 2016 e Active Directory são aulas de demonstração dessa nossa formação completa, e as 414 aulas correspondem a menos de 10% do conteúdo completo que tem na Universidade do Windows Server. Essa é a universidade para tornar você um administrador profissional de servidores com Windows Server e Active Directory. Ela vai do absoluto zero até o profissional, inclui planejamento, que é a teoria necessária, instalação e administração, e aí aborda os principais assuntos relacionados ao Windows Server e Active Directory, tais como criação instalação do AD, configuração, criação de usuários, grupos, servidor de arquivo, servidor de impressão, DNS, DHCP, GPO, segurança, criação de servidores virtuais, máquinas virtuais com Hyper-V e muito mais. É uma infinidade de conteúdo e você pode ver todos os detalhes aqui nesse endereço que eu deixei bem destacado para você. Vale a pena dar uma olhada, que é realmente uma formação completa, prática e em permanente atualização, pois toda semana eu adiciono novas aulas. Aqui no nosso canal do YouTube também tem já mais de 1.100 videoaulas e toda semana eu adiciono de 5 a 7 novos vídeos sobre diversos assuntos relacionados à informática. Então, se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ativa o sininho para receber avisos sempre que uma nova aula for publicada. E vou pedir uma ajuda para você. Se você, acabei de falar, mas vou repetir, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Tem um botão inscrever-se aí abaixo do vídeo. Ativa o sininho para receber os avisos de novos vídeos. Tiver dúvida, crítica, comentários, sugestões, elogios, usem por gentileza o campo comentário que está abaixo do vídeo. Sempre dentro do possível eu respondo a todos os comentários publicados aqui no canal. E me ajude a divulgar esse conteúdo. Como é que vocês podem fazer isso?
compartilhando o endereço do vídeo, o endereço das playlists, através do WhatsApp, nos grupos que vocês participam, através da rede social de vocês, enfim, compartilhando o link, mais pessoas terão acesso a esse conteúdo. Quanto mais compartilhamentos, mais comentários, mais visualizações, mais conteúdo eu trago aqui para vocês. Valeu e muito obrigado por me acompanhar até aqui.